Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mulheres Pod. Eu sou a Amanda Abramo. E eu sou a Ana Mondragon e juntos estamos aqui para trazer mais informação para vocês. Tudo bom, meu amor? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Mais uma, bora lá? Bora, vamos começar. Gente, antes de começar de fato, não vou deixar de falar sobre os recadinhos que a gente tem, que é os recadinhos de sempre, que é curtir, comentar e compartilhar. Principalmente lá no nosso canal, se inscrever e ativar as notificações para receber esse episódio e os próximos que virão. E se você quer ter um produto digital, quer ter um podcast, não deixe de conhecer aqui os estúdios da CrossHost em São Paulo. Mandinha, hoje vamos falar de saúde? Vamos falar... Bom, a gente adora falar sobre esse assunto, né? Tema que, pra mim, sou bem suspeita em falar que eu adoro, que eu amo e que eu mergulho nisso. É isso aí. E hoje eu tenho o prazer de ter uma colega. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito pedido nas nossas redes sociais, que é emagrecimento. E para falar sobre esse tema tão importante, nós temos aqui na nossa frente nossa querida nutróloga e amiga, Sayane Spinelli. Seja muito bem-vinda, Say! Seja bem-vinda! Prazer enorme, Ana, estar aqui com vocês. Obrigada, Amanda, obrigada pelo convite. É um prazer ter você aqui. Olha, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito honrada, sabe, disso que nos falamos sobre isso. E, assim, tá aqui realmente no Mulheres Pod, pra mim, é espetacular. A gente vai entregar o melhor, com certeza, para as pessoas esclarecerem tudo sobre emagrecimento. É isso aí. E a gente te convidou porque justamente, pessoal, a Say tem uma maneira de conversar, de falar nas redes sociais dela e ao vivo, uma forma muito humanizada de se expressar e um linguajar muito compreensível para as pessoas que são leigas no assunto, tá? Então vamos começar do começo, sendo bem redundante. Como surgiu esse seu interesse na área de emagrecimento, Say? Ana, assim, quando eu fiz medicina um pouquinho já mais velha, tudo, e eu sempre tive em mente que eu não gostaria de curar as pessoas, embora a medicina seja isso, muito voltada para a parte curativa, eu sempre tive em mente a parte preventiva. Então sempre, eu falei assim, gente, mas prevenir é sempre melhor do que curar. Prevenir é sempre melhor do que curar. Então, sempre tive isso em mente. Aí, quando eu comecei a estudar, né, medicina, eu falei assim, mas se prevenir é melhor do que curar, e o emagrecimento vai prevenir muitas doenças, obesidade, hipertensão, infarto, AVC, enfim, várias outras coisas, eu falei assim, então, é o que eu vou fazer. Então, se eu evitar que a pessoa engorde, se eu evitar a obesidade, se eu evitar que a pessoa tenha ali um sobrepeso que pode proporcionar ali uma vida melhor, uma qualidade de vida, que a pessoa viva mais e melhor, é isso que eu vou fazer. Pra que deixar chegar no pior pra poder sentido, consertar, né? Sim! E isso entra na medicina integrativa, então sua linha é integrativa. Sempre. Não tem... Ou não? Assim, eu sei que sempre tem... medicina integrativa não é considerada pelo CRM uma especialidade. Mas é porque ela trabalha a base da prevenção. Antes de arrumar o que está estragado, digamos assim. Exatamente, Amanda. Então, quando a gente fala de medicina integrativa, por quê? Porque eu, na minha consulta, quem é meu paciente sabe disso, não tem como a gente olhar para o paciente sem olhar para a mente, coração, que é emoção, né? A gente olha mente, coração, físico. Então, a gente não tá ali tratando um pâncreas de uma resistência insulínica, alguma coisa assim nesse sentido. Não. A pessoa que tem um sobrepeso ou que é obesa, ela tem N fatores envolvidos. Mentais, psicológicos, emocionais. Então, a medicina integrativa, de onde vem a palavra, né? Integrativa. Onde você faz justamente uma abordagem integral, olhando para um todo e tratando o todo. Porque senão você não tem resultado. E é isso que eu acredito e é isso que eu pratico. Say, quando a gente fala de emagrecimento, é um tema muito falado hoje, tendo em vista que os casos de sobrepeso e de obesidade são muito frequentes, né? Qual é o maior erro das pessoas que você percebe quando chega no seu consultório, quando a gente está falando do tema assim, emagrecimento? Qual é o erro mais frequente? O mais frequente que eu pego no consultório é, doutora, já tentei de tudo, mas de tudo o quê? Sozinha. De tudo. Um tiro no escuro. Sem acompanhamento. De tudo. Dietas da moda. De tudo. Remédio da amiga. Remédio da amiga. A dica da vizinha. Então, ela já tentou de tudo nesse sentido. E eu não... Então, a maioria tem essa
crença, né? Que até assim, eu vou fazer uma dieta aqui, eu vou pra academia ali, eu vou tentar isso agora, a dieta da lua, a dieta do ovo, a dieta da sopa. da sopa, de tudo. Vou tentar fazer isso, que alguma coisa eu vou acertar. Então, alguma coisa vai dar certo. Então, sem estratégia, qual que é o maior erro das pessoas? Não é traçado, Ana, uma estratégia. Sabe aquela famosa frase do Pequeno Príncipe que tem, né? Se a pessoa não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. É mais ou literalmente isso. É mais ou menos isso. Então é isso que eu explico. Não, sem estratégia, a gente não consegue chegar num alvo, num objetivo. Então é por isso que a pessoa, na minha consulta, ela tem ali uma estratégia para ela, que não é, por exemplo, a Amanda igual a Ana, que não vai ser igual a mim. É uma estratégia voltada realmente para a história de vida, para a idade, para a parte hormonal, para o metabolismo. É um olhar integral com tudo isso, que aí sim a gente vai conseguir ter um resultado efetivo. Ou seja, tudo que é individual não tem como dar errado, né? Porque você vai olhar com outros olhos, até porque cada um tem uma necessidade. Sim. E às vezes a dieta que funciona para um não funciona para outro. Enfim, uma coisa tão falada hoje que a gente já sabe, né? Sim. E sabe o que eu acho engraçado? A gente sabe, eu acho que existe muita safadeza aí. Porque a gente sabe o caminho, a gente só não faz certinho, né? Exatamente. Porque a pessoa, ela sabe, por que cada um tem uma digital? Porque nenhuma digital é igual a outra. Cada ser é um ser, é único. Exatamente. Então não é porque serviu para a pessoa que não vai, de repente até pode servir, mas ali é um golpe de sorte que a pessoa teve, né? Nossa, mas isso aconteceu comigo e deu muito bem. Mas tem N fatores envolvidos. E se a gente, sim, faz uma coisa personalizada, exclusiva, e acompanhando, porque no meu método, Amanda, e é essa medicina que eu acredito, e a Ana sabe disso, eu acompanho semanalmente o paciente. Então é isso também que dá a diferença. Então toda semana eu vou ver se ele teve resultado, se ele não teve resultado, o que aconteceu com ele. Como que tá o intestino, como é que tá sono, controle de estresse, vício. Então a gente consegue fazer essa personalização baseada, e é isso que vai trazer o resultado que a gente traçou na consulta médica. E isso sozinho tem como fazer, Ana? Não, é aquilo que eu falei, a gente até sabe, mas a gente não faz. E realmente ter um diferencial como esse de você fazer um acompanhamento mais próximo, mais humanizado, além do paciente se sentir mais acolhido, mais confortável, não é aqueles médicos que hoje te dão uma dieta, te dão, sei lá, uma indicação, e acabou, e só vou te ver daqui a 30, 40 dias, e te largam, não sabe, só vai saber sua evolução, seu resultado, quando você retornar. E se o paciente retornar? E aí você perdeu o quê? Você perdeu tempo. E quando a gente fala de saúde, a gente fala de vida. Então você perdeu tempo de vida. Então 2 meses, 3 meses, o que você falou que de repente o paciente nem retorna porque não fez ali uma conexão, uma relação médico-paciente. E o emagrecimento, no caso, a minha área, a minha referência, ele é muito um fator também motivacional, Amanda. Eu percebo isso, que é muito esse acolhimento, esse fator motivacional. Então, quando o paciente recebe um áudio meu, que a gente fala para o WhatsApp, mas, Amanda, o que aconteceu essa semana, que tem alguma coisa estranha? A pessoa fala assim, ai, doutora, é porque eu fui no aniversário de um filhinho, então aconteceu. Então, a gente consegue, de repente, trabalhar aquilo, porque são relações que ela vai ter durante a vida. Ela vai ser convidada para um aniversário, ela vai ter, uma semana nunca vai ser igual a outra. E aí, durante esse acompanhamento, a gente também consegue fazer essa gestão de emoções, essa gestão de vida que ela precisa ter para ela conseguir manter isso, porque o resultado também é esse. A gente vai traçar uma estratégia para o emagrecimento, mas também para manter o emagrecimento saudável. Isso era a minha próxima pergunta. Então tá vendo? Eu já tô adiantando. Imagina, se esse acompanhamento tão próximo ajuda a não ter esse efeito sanfona. Muito. E eu falo para meus pacientes, até eu brinco com eles no consultório, né? Elas falam assim, doutora, mas assim, a gente vai fazer isso, mas eu vou voltar a engordar? Aí eu falo, é uma pergunta comum, né? Mas eu vou voltar a engordar? Eu falo assim, vai se você me abandonar, mas não é praga não, tá? Não é praga. Não é praga. Se você me abandonar, você vai voltar a engordar, mas não é praga não. Mas por quê? Porque se você abandonou o acompanhamento de um profissional, né, que está ali junto, que você conseguiu traçar uma estratégia, tudo, é automático, de repente, você voltar para os velhos hábitos, você voltar, de repente, a não ter aquele olhar que você precisa para manter aquilo. Então, o acompanhamento
depois a gente passa isso, né? A gente espaça isso, claro, né? 3 meses, depois 6 meses, depois anual, mas continua sendo um acompanhamento. Depois que a gente chega na nossa meta, né? A gente vai traçar ali uma manutenção, uma linha de manutenção para o paciente. E é claro, como é personalizado, depende ali do que o paciente emagreceu, se foi 15 quilos, se foi 20, se foi 30, se foi 40. A gente traça ali toda uma estratégia de meses de acompanhamento e depois, como medicina preventiva, semestral ou anual, e aí com isso o paciente ele vai manter o peso que ele chegou. Então é tudo pensado justamente para isso, né? Mas é uma parceria, né? É uma parceria. Assim como qualquer relação, né? É uma relação médico-paciente. Exatamente. Né, justamente. Mas não é para isso, Ana, que a gente fez medicina. Mas deveria ser para isso, né? Eu ia falar, Exatamente. nossa, você tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar, deveria ser para isso, e não são todos assim. Porque a gente resgata. Ana, você lembra quando... Lá antigamente, até meus avós falavam muito isso, que tinha um médico da malinha. Lembra? O médico muito interior tinha isso, né? O médico da malinha, que ele visitava os pacientes na casa e ele conhecia todo mundo. E era a avó, a mãe, né? Era o médico da família. Eu ia falar mesmo. isso, muitos viravam médico da família. Isso, que era da família mesmo. Gente, acaba virando isso, porque daí a mulher, no caso, traz o marido, que daí traz o irmão, que daí traz o filho. Aí você acaba conhecendo, né? Porque, como você falou, é uma epidemia. Obesidade, sobrepeso, emagrecimento. E graças a Deus, quando eles percebem que o acompanhamento dá resultado, eles indicam, porque eles amam as pessoas próximas, eles querem que realmente vivam mais, vivam melhor. E ele percebe isso, né? A disposição aumentar, a energia aumentar, enfim, vários benefícios, e eles trazem sempre as pessoas que eles amam para também ter esse tipo de acompanhamento. Entendi. Por que uma pessoa... quando começa a ficar numa idade mais avançada, começa a se queixar mais de dificuldade para emagrecer? Metabolismo, Ana. Com certeza, principalmente isso. Por quê? Porque com o passar da idade, né, a gente vai envelhecendo, por dentro e por fora. E isso acontece que a gente vai perdendo o quê? Músculo. Gente, músculo é igual à vida. Eu até brigo com meus pacientes. Gente, vocês perdem tudo, por favor. Pode pedir dinheiro, pode perder o marido. Não, marido não. Se ele for meu paciente, não perde não, você vai ficar bravo comigo. Mas não perca músculo, porque músculo é vida. A Amanda também gosta, né, de academia. Ela Gosto, mas isso e sei da importância também, né? Sim. A gente sabe, porque assim, a gente fala muitas vezes que a gente vai malhar porque a gente quer ficar com um corpo lindo. Óbvio que sim, a gente Não pode ser hipócrita e falar que não. Não, falar que não. A gente é vaidosa. Mas eu acredito que hoje é muita junção de uma coisa com a outra. É saber a necessidade, é saber da importância, mas a parte estética, que Sim. isso não vai fugir nunca. Porque o músculo, ele é um grande gastador de energia, Amanda. Ele gasta muita energia. Então, por exemplo, enquanto 1 quilo de gordura, ela tá gastando ali 2, 3 calorias mais ou menos, né, por hora, o músculo tá gastando 13, 14, 15. Então, assim, ele vai deixar o seu metabolismo ativo, uma coisa que a gente chama de taxa metabólica basal, que é o que você gasta em repouso, sem fazer nenhum tipo de esforço, né, só para explicar para o pessoal. E aí ele vai deixar essa taxa metabólica basal mais alta. Automaticamente, você gasta mais caloria, mesmo sem fazer nada. Então, aquela famosa assim, gasta caloria dormindo. Dormindo. Que todo mundo fala assim, nossa, eu queria emagrecer dormindo. Dormindo. Eu falei, eu tenho a solução pra você. Vamos Você fazer quer emagrecer exercício? Tenha mais músculo que você teoricamente vai conseguir isso. Exatamente, olha só, né? Então, existe a solução. Mas claro que precisa ser feito com estratégia, tem que ver a questão dos hormônios, que também tem, né, Ana? Ana também sabe disso, né? A questão que a gente vai envelhecendo, perde ali, principalmente a mulher, o estrogênio, que é fundamental para que a gente também tenha essa construção aí de músculo. Então, a gente tem que sempre traçar uma estratégia para a gente conseguir isso, né? É legal a gente falar um pouco da parte hormonal, porque é óbvio que cada vez mais vem sendo falado sobre isso, e antigamente ninguém nem imaginava que era isso que ia ajudar você, talvez até ter um ânimo para ir para academia, porque o que acontece é que muitas pessoas chegam aí dos 40 a mais e relata que não tem pique. Ah, mas eu quero ir para academia, eu tenho vontade de fazer, mas eu não tenho disposição, eu não tenho vontade. E aí sim tá ligado e relacionado com a parte hormonal.
Sim, na maioria das vezes. É claro que existe a indisposição, esse fator de falta de energia, pode ser multifatorial, né? Assim como a gente fala que o sono também, a insônia pode ser multifatorial, a libido pode ser multifatorial, mas é por isso que quando a gente analisa o paciente, a gente tem exames complementares também para isso, a gente vai verificar, está numa perimenopausa? Está faltando alguma coisa para que a gente faça esse metabolismo, né, na parte de hormônio caminhar da forma como ele precisaria estar caminhando? Então a gente faz todo um ajuste, Amanda. A gente faz um ajuste de hormônio, a gente faz um ajuste de metabolismo, a gente faz um ajuste de intestino, a gente faz um ajuste de sono, a gente faz um ajuste de controle de estresse, que as pessoas elas não dão muito valor, mas o que acontece? A ansiedade, o estresse aumenta muito e altera muito o cortisol. E o cortisol também, mesmo que a pessoa de repente, ai doutora, mas eu tô comendo a mesma coisa, estou engordando, pode ser muito relacionado também a esse hormônio, o cortisol. Né, esse desbalanço, né, que pode dar no nosso organismo, que também tem muito a ver com a pessoa ganhar peso. Então, tudo, a gente precisa saber o que está acontecendo com aquela pessoa, sim, e por isso que uma consulta às vezes demora 1h30, 2 horas, para eu colher toda essa história, entender. Porque eu falo assim, gente, como que... Eu fico pensando isso, Ana, eu sinceramente, eu fico pensando nisso às vezes. Uma consulta de 10 minutos... A pessoa... gente, eu não consigo ajudar uma pessoa a atravessar a rua em 10 minutos. Isso é sério. Eu não consigo... Assim, senhorinha, não, vem aqui que eu vou ajudar a senhora a atravessar. Como que a pessoa consegue fazer a diferença? E ajudar principalmente uma mulher, né, Ana? Com todos esses fatores aí que a gente tá comentando. Você imagina uma mulher de 40 anos na sua sala e você ter que saber pelo menos alguma coisa da vida dela. Sim. E aí você tem que saber até coisas pra trás da vida dela, pra saber como que é essa rotina dela, né? Como que é a vida dela em si, pra poder... tentar entender um pouco, e assim, realmente, como que você consegue? Em 1 hora já é difícil. A pessoa tem 40 anos de idade, como em 1 hora você consegue saber pelo menos metade da vida dela. É impossível, né? Isso que eu vou lá, né? Eu falo assim, não, gente, vamos começar pela sua mãe. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu tô pela minha mãe. Eu falei, não, porque às vezes tem muito a ver. Você foi a primeira filha, você foi a segunda. Olha onde a gente vai. Tipo, até isso influencia, né? Até isso influencia. Né, gestou, não gestou, né? Então a gente tem todo um neurocomportamento também, viu, Amanda? Eu trabalho muito com essa parte neurocomportamental também, porque a gente precisa, como eu te falei, alinhar emoção, físico e mente. E para isso a gente tem estratégias, né? Então a gente tem que trabalhar na parte integral, porque senão não dá resultado. Até porque o psicológico e emocional às vezes mexe muito mais que qualquer outra coisa, né? Muito. Até porque, por exemplo, compulsão alimentar tá totalmente ligado também a isso. Então, e qual o gatilho que tá acontecendo? Qual que é o gatilho que ela tem? Qual que é a fuga que ela tá usando para de repente assaltar a geladeira 3 horas da madrugada? Pode ser a parte hormonal? Pode ser, mas pode ser só neurocomportamental. Pode ser só, de repente, uma fuga que ela tá tendo de algum problema, de algum estresse, e de repente tem, ou de madrugada, ou principalmente aquela compulsão noturna, né, antes de dormir, né, 10 horas da noite, não preciso comer alguma coisa, vai lá, abre a caixinha de bis e come a caixinha inteira. Então, isso a gente precisa desenvolver através, a gente fala de uma terapia, né, neurocomportamental, a gente tem técnicas para isso, neuromodulação vagal ajuda bastante, técnicas de relaxamento, tem toda uma estratégia para isso também. Eu amo trabalhar com essa parte, porque dá muito resultado. Às vezes o paciente fala, doutora, eu fiz aquela técnica que a senhora falou, do botão anestésico. Depois tu não vai ficar curioso, mas tem uma técnica. Então eu acho que você vai ter que revelar essa técnica. Queremos saber. Eu acho que você vai. E funcionou. Aí eu falo assim, gente, tá vendo? Às vezes é só porque quando você passa para ela, a pessoa começa a ter consciência, que até então a pessoa não tem. A pessoa simplesmente vai lá e assalta a geladeira, né? Assim, a pessoa não entendeu o que é que tá acontecendo. Mas é uma coisa totalmente fora de controle, né? Você não quer ir, você fala pra você mesmo, não, melhor não, mas daqui você fala, só um pedacinho. Você vai se arrepender. Olha essa coisa que não é... Mas só um pedacinho. E esse só um pedacinho, às vezes, não é só um pedacinho. Então, mas eu acho que aí que eu acho que já é o problema. Porque a pessoa provar, querer experimentar, tudo bem, mas é aquela história, eu queria um docinho, foi lá e comer um docinho, mas não, o problema é a pessoa comer a barra inteira, né? Que é o que mais acontece. É o que mais acontece. A pessoa não consegue ter o controle. E aí, para ela, como ela não tem esse controle, algo está acontecendo. Porque uma mente forte, né, corpo, então a gente tem que trabalhar muito essa parte de controle, de mentes, técnicas para isso. Então, assim como a técnica do relaxamento funciona muito para insônia, assim, a gente vai fazer uma técnica 4, 4, 4 ou 5, eu ensino a pessoa a respirar.
Olha onde vai a medicina. A gente ensina a pessoa, ela fala assim, nossa, doutora, eu não sabia. Uma respiração diafragmática, você deitada, você tendo consciência do que você está respirando. Quanto você parou hoje para entender? Ó, o ar está entrando, você está inspirando, depois você expira. Eu falei assim, isso na Covid foi muito falado, né? Porque na Covid as pessoas eram entubadas, né? E aí elas deram valor ao ato de respirar sozinhas. Muitos tiveram que aprender a respirar novamente. Isso, exatamente. E a respiração também comanda tudo. Para quem é ansioso, gente, técnicas de respiração. Imagina, de tem gente que relaxamento. come e não dá nem tempo realmente de respirar, Nem só vai sentiu, ser. E nem sentiu a comida, nem sentiu o que tá comendo. Você só vê a pessoa ofegante. Tá comendo assim, fala, meu Deus do céu. Exatamente. A gente até brinca, fala, tá comendo que nem um porco, desculpa aí, mas tem gente que fala assim. Mas é nesse Mas sentido. essa é a verdade. É nesse sentido. Então, até isso, a gente tem que ensinar a pessoa a reaprender a respirar, né? A pessoa vai reaprender a ver que, de repente, tá... Não, gente, eu preciso parar aqui, entender o que está acontecendo, entender realmente... Enfim, então, tudo isso é feito na consulta. Você viu como não dá para fazer isso em 10 minutos? Não dá, nem uma hora. Por isso que demora quase 2 horas também. E é por isso que a gente faz também isso ao longo do processo, viu, Amanda? A gente fala isso, é muita informação, às vezes, para o paciente na primeira consulta. Então, por isso que a gente tem uma coisa que a gente chama de plano de acompanhamento. A gente vai acompanhar o paciente, né, durante toda essa trajetória, para eliminar esse peso, que não é só eliminar peso, lembra que a gente falou do músculo? Sim. Não é só eliminar peso, é fazer essa mudança de composição corporal, Essa onde troca, ele vai né? trocar gordura por músculo, e aí toda essa estratégia para isso, para que a gente consiga chegar no nosso objetivo. Então, por isso que precisa desse plano de acompanhamento. E aí, cada semana a gente vai trabalhar alguma coisa. Aí eu tenho e-book, eu tenho áudios terapêuticos, eu tenho conversas, aí, você entendeu? Toda uma parte neurocomportamental também, que é junto ali com a parte do emagrecimento. É um processo, né? É um Não processo. dá pra ser nada do dia pra noite. Exatamente, é um processo como E qualquer demora, processo. né? E demora, não é da noite E pro dia, demora. realmente. Às vezes não é nem 30, a pessoa tá esperando em 30 dias, já tá... Não. Você resolve minha vida, tá? Em Resolve 30 dias, Amanda. tá? Vamos Agora, conversar melhor sobre É esse, colocar esse prazo. responsabilidade no outro, né? Também isso. tem essa parte. E aí entra de novo a parte emocional e psicológica, né? Porque aí você tira de você pra jogar em alguém. Porque é muito mais confortável, né? É muito Sim. melhor você talvez transferir algo que você mesmo tá fazendo pra outra pessoa do que você mesmo entender, né? E se avaliar que essa culpa é totalmente sua. Com certeza. A autorresponsabilidade, gente, é uma das coisas mais difíceis de ser trabalhada. Porque isso é desde pequeno, né? A gente tem isso desde pequeno. É sempre assim, a culpa é do coleguinha, né? Alguém fez... A culpa nunca é nossa, Exatamente. né? Alguém fez na classe, ou você vai jogar, ou em casa, pro irmão, que normalmente é sempre assim, né? Você tem um irmão mais velho, um irmão mais novo. Não fui eu, mamãe, foi a fulana. É sempre assim, ou então, porque é uma defesa. É um ato de sobrevivência, é uma defesa. Mas é do ser humano isso. Que é do ser humano. É do ser humano, é muito mais confortável jogar pro outro do que eu assumir. Ou aquilo que eu falei lá no começo, no início, que a gente sabe o que a gente tem que fazer e a gente não faz. Olha isso, uma autossabotagem total. Sim, e aí para você trazer essa consciência que também tem isso, a pessoa às vezes também não está preparada, né, para que ela tenha essa verdade, né, para que ela busque isso. Então, por isso que é muito personalizado, porque você tem que ver se a pessoa realmente está preparada para escutar aquilo, está preparada para trabalhar aquilo, porque quando você vai atrás de coisas de repente, tem gente que tem compulsões por coisas de infância, tá? Sim, bullying, tudo, né? Tudo. Por exemplo, a mãe problema na família. Dava muita comida pra, de repente, quando ela tava chorando, quando a filha tava chorando alguma coisa, ela alimentava. Então, ela busca isso, por exemplo, pra quando ela tá triste, pra quando ela tá chorando. Então, coisas da infância. Então, pra você fazer esse resgate e trabalhar isso, então você tem que ter toda uma preparação também. Mas o importante é que dá resultado. O importante é que a gente fez medicina para salvar vidas. Então, quando a gente observa, e cada depoimento que você tem, que é o maior pagamento que a gente pode ter na vida, é isso. A pessoa virar e faz, doutora, olha, eu queria dizer só para a senhora transformou a minha vida. Eu estava para ir, de repente, para uma cirurgia bariátrica, né? E a gente conversa muito sobre isso no consultório. E hoje... 25 quilos a menos, 30 quilos a menos, a disposição que eu tô, o meu marido fala isso, o meu filho fala aquilo. Então, esse tipo de depoimento, Amanda, olha, não tem pai. Aproveitando o gancho, qual é a sua posição com relação à cirurgia bariátrica? Custo-benefício. Eu falo que eu não sou totalmente contra e também não sou a favor. Então, a gente precisa sempre analisar, assim, por exemplo.
o que está acontecendo, o que ela já tentou, qual foi o histórico dessa pessoa. Uhum. Então, normalmente a pessoa nunca tentou de tudo. Tá? Sempre, né? Normalmente. Ela Então, tentou algumas coisas. exatamente, normalmente. O que acontece com a cirurgia bariátrica é o quê? A pessoa tem que entender que depois ela vai ficar dependente de uma série de reposições de vitaminas e minerais para o resto da vida, porque ela não tem mais a absorção que ela teria antes da cirurgia. Então, isso a pessoa tem que ter consciência plena disso. A segunda consciência que ela tem que ter, a taxa de reganho de peso depois de 2 anos da cirurgia bariátrica é mais de 90%. Nossa, é muito. Então, é custo-benefício. Você vai passar por um procedimento totalmente invasivo, onde também, por ser um procedimento invasivo, tem riscos, né? Riscos de morte. Né? Sim, a gente escuta isso, vocês sabem disso. E depois de 2 anos, se você não tiver outras coisas que você vai trabalhar em conjunto, você ainda tem o quê? O reganho de peso. Então, a gente tem que muito avaliar. E olha que dentro do que a gente anda vendo por aí, já foi meio que levantado, não existe nenhum estudo comprovando, mas já teve uns levantamentos aí de que pelo menos de 60% a 70% das pessoas estão tendo reganho de peso. Então, essa pós um estatística, ano. Essa Assim, e é estatística pouco, né? Um ano é pouco. Saiu até na PubMed, numa revista, né, conhecida no meio da medicina, que é mais ou menos em torno aí de até 90%, viu, no reganho de peso. Muito, depois Caramba, então, é muita coisa. Então, a pessoa... Por quê? Porque não tem todo um trabalho... É assim, mas passa pelo psicólogo. Tem lá o trabalho do psicólogo de liberar para cirurgia. Mas não é só o liberar para a cirurgia. É toda uma mudança de hábito que não foi feita. E também o caminho mais fácil. Por que sempre, normalmente né? a pessoa busca bariátrica? Porque ela fala assim, vou fazer a bariátrica, em 1 ano, sei lá, vou perder tantos quilos, e aí, enfim. Então, é esse caminho que às vezes não é explicado para o paciente, todos os riscos, né, que ele vai ter também, toda uma vida pós-bariátrica, que é diferente, uma vida pós-bariátrica. Então, precisa ser muito bem analisado, né? Mas agora a gente... Bom, estamos falando da bariátrica, mas teoricamente temos aí ao nosso favor a tal das canetas emagrecedoras. Então ela veio, querendo ou não, para ocupar um pouquinho desse lugar. E eu queria, assim, saber de você, porque assim, com certeza você deve ser a favor disso. Sim, como sim. Tá vários médicos aderindo às canetas agora, né? Porque muitos falavam mal, mas agora eu vejo muitos pelo contrário, falando bem. A maioria tá todo mundo aderindo, né? Então, assim, até que ponto isso seria muito mais viável para o paciente? Qualquer caneta emagrecedora, a gente fala desde lá das primeiras que tiveram, né? Saxenda, que era mais conhecida, depois passamos para o Ozempic, o Wegovy, agora o Mounjaro. Todas elas têm o mesmo objetivo, de fazer o quê? Com que a pessoa ela perca peso. Não age no sistema nervoso central, mas fazer com que a pessoa perca peso de uma forma mais fácil, que ela não sofra tanto assim. Mas o maior objetivo da caneta, o que é? Tratamento. Uhum. Então, quando a gente fala de obesidade o que é? É uma doença crônica. Obesidade mesmo. Obesidade é uma doença crônica. E uma doença você trata com o quê? Com remédio. Com remédios? Com remédio. medicamento, né? Com medicamento. Uhum. Então, quando a gente fala assim, nossa, mas todo mundo vai precisar? Não. sei. Ela tem a doença obesidade? Ela sofre de obesidade crônica? Porque se for uma doença, obesidade crônica, sim, precisa de um remédio. Mas precisa ser a caneta? Precisa de um remédio. Vamos avaliar, né? Qual é a situação e saber o medicamento que vai ser o mais indicado para aquela pessoa. Assim como um remédio antipertensivo, assim como um remédio para arritmia. Existem as indicações e as contraindicações. Então, por isso que precisa de uma consulta. Uhum. E graças a Deus, foi a nossa, né, briga também, graças a Deus agora, precisa de receita, né? Até ontem, praticamente, né, era sem receita. Podia ir lá na farmácia. Comprava. Qualquer um, literalmente. E aí usava-se, né? E a pessoa não sabe nem se aquilo é pra ela, não sei se precisa, enfim. Não sabe dose. Porque aí, não sabe dose. aí vem aquilo que você falou, né? O tentar fazer a dieta por conta própria. própria. E o uso de medicamento por conta própria. O uso de medicamento por conta própria. O uso de medicamento é pior, por conta própria. Agora sim, infelizmente, a obesidade está dominando o mundo, é uma pandemia, né? Na verdade, uma epidemia, uma pandemia. E a questão é que, assim, as pessoas têm divulgado muito na mídia o aceitar seu corpo, tá? Só que é uma doença. Sim. Então, eu queria que você alertasse um pouco as pessoas que estão nos ouvindo quais são as implicações que uma obesidade pode trazer para a saúde do indivíduo.
A ponto de, tudo bem se aceitar, concordo plenamente, mas o porquê você não pode permanecer dentro dessa doença. Sim. São duas coisas diferentes. Autoestima, né? Que a pessoa ela pode ser magra, ser gorda ou obesa e ter uma autoestima embaixo, em cima. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. E obesidade, sim, é uma doença. Eu sempre alerto, sempre coloco no meu Instagram, sempre faço posts sobre isso. Gente, como qualquer outra doença, precisa de tratamento. E as implicações são: toda célula de gordura, ela é uma célula inflamatória. Eu explico isso e o perigo disso para o paciente que está acima do peso ou obeso. É uma célula inflamatória. Então, quando você fala, existe obeso saudável, como que você pode ser saudável, cheio de célula inflamatória dentro de você? Você está totalmente inflamado. Uma pessoa inflamada é uma pessoa saudável? Jamais. Mas Não é o que a tem gente como. escuta por aí, né? É uma Eu coisa sou gordinho, mas meus exames estão normais. Então, exames normais não significa saúde. Não significa que o seu corpo... Significa ainda que, de repente, você não deu uma alteração ali, graças a Deus, nos exames. Por isso que é bom até ver. Questão de tempo, né? Medicina preventiva, né? Mas não significa que você está saudável. Porque você está ali todo inflamado. Por que na Covid, a gente teve, infelizmente, né? E já saiu até estatística sobre isso, né? A morte, né, de mais pessoas obesas. Pessoas que mais morriam na Covid eram as pessoas obesas. Por que isso aconteceu? Porque a Covid, o vírus, ele inflamava o corpo. Então, era uma inflamação em cima de outra inflamação. Uhum. Juntou duas inflamações, o seu corpo não conseguiu dar conta daquilo. Sobrecarregou, né? Não deu conta daquilo. E aí, simplesmente, as pessoas morriam. Então, porque os obesos morriam mais por conta disso. Então, assim, célula inflamatória não é saudável. Aí, o que a gente precisa fazer? Tratamento. Quando você começa a desinflamar o paciente, quando ele começa a perceber, né? Aí ele começa a saber, nossa, eu estava doente. Aí ele tem essa percepção. Quando você começa a desinflamar o paciente, não, mas ó, aqui ó, a porcentagem de gordura, que a gente tem um exame bioimpedanciometria, né, que é um dos exames que a gente consegue ver isso, a sua taxa de gordura aqui, ó, ele tá 30%, tá 40%, tá 5%. Eu peguei um paciente com 52% de taxa de gordura. Eu falei assim, e a taxa visceral, que é uma gordura, que é um risco cardio metabólico enorme de AVC e de infarto, tava 15%. Isso aqui o senhor vai infartar. Isso aqui pode... Aí quando você traz a consciência, você fala assim, nossa, doutora, mas eu não sinto nada, graças a Deus ainda tem tempo. Eu falo assim, então, tem uma frase... Tem uma frase aqui que eu falo, né? Eu falo assim, ó, escolha enquanto ainda há escolha. Porque não sabemos se amanhã, depois de amanhã, semana que vem, vai ter escolha. Se de repente ele infartar e foi parar no hospital, ficar com alguma sequela de AVC, ele teve escolha? Uma coisa que a gente observa muito na rua é um padrão de repetição das gerações, né? Então, você vê, por exemplo, entrar no elevador, a mamãe a sobrepeso, o papai sobrepeso, e quando você olha os filhos, sobrepeso. É mais uma questão genética ou uma questão de hábitos? Epigenética. Hoje se fala muito epigenética. A genética, ela tem um papel também, Ana, mas assim, hoje já na medicina, que graças a Deus evoluiu muito, até por conta, né, das canetas e dos estudos que a gente tem, sobre obesidade, sobre emagrecimento, aí hoje se fala mais de epigenética, é o ambiente. Epigenética é isso, é o ambiente inserido. Então, por exemplo, a criança está em um ambiente obesogênico. Esse é um ambiente onde ela vê o pai e a mãe fazendo batatinha frita todo dia, né, comendo fora de hora todo dia, é a caixa de bombom que fica aberta, é o negocinho da balinha ali, né? Ah, o que você trouxe? Ah, é balinha para todo mundo, né? Então, é esse ambiente que ela está inserido e, obviamente, se a criança ali está vendo um pote de chocolate aberto, um negócio de bala aberto, antes do almoço, antes da janta, na parte da tarde, ela vai comer aquilo, gente. É uma criança, né? E os pais também ali acompanham aquilo. Então, normalmente você vê a família mesmo. É muito interessante você falou isso. Normalmente é a família. É o pai, a mãe, o filho. E o interessante também é que quando você começa a tratar os pais, é automático. A criança também começa a emagrecer. Olha como eu te falei do ambiente. O poder do ambiente, né? É automático isso, porque daí eles começam a ter consciência do alimentar, né? Que na verdade tem que ser nutrição, que as pessoas hoje elas comem o alimentar emocional, né? Elas comem muito alimentar emocional, elas não estão atrás de nutrição, né? Então quando você consegue trazer essa consciência da família, não, você tem que nutrir o seu corpo.
né? O emocional você nutre de outra forma. Com comida você vai nutrir o seu corpo. Aí ela começa, nossa, então por isso eu tenho que bater meta de proteína, por isso eu tenho que comer tal coisa, eu tenho que fazer essa opção, proteína dá mais saciedade, aí você trabalha a compulsão. A criança automaticamente, porque ela já percebe, eu não vou dar isso para o meu filho. Eu não vou, né, não quero que meu filho passe por isso também. E ela já começa a mudar hábitos e os filhos emagrecem junto. Aí você começa a emagrecer a família toda. É uma beleza, é ótimo. Mas eu acho que é por isso que as crianças também, como as crianças deveriam ter, por exemplo, uma educação financeira na escola, eu acho que deveria ter esse tipo de coisa na escola também. Muito. Eu tô falando isso me baseando pela minha filha, porque às vezes eu falo, não vou comer isso, que isso não é saudável. E pra ela, e olha que isso é muito em casa, ela tem um exemplo em casa, e mesmo assim ela não segue, ela quer comer a porcaria, ela tem vontade de comer as outras coisas, e eu falo, não, mas isso aqui não é saudável. Ela, mas tá bom, tipo, ela fala pra mim, não com essas palavras, mas como se fosse assim, como se fosse isso. Eu sou criança, eu posso. Então, olha só a consciência onde tá aí. Porque se aprendesse isso de mais novinho, talvez a consciência seria outra. Sim, e ela vê os amiguinhos também, né? Agora, exato, porque se mesmo tentando inserir agora é difícil. Então você imagina se não teria que ter começado antes. Não, imagina em casa, você ter esse exemplo em casa. Agora você imagina, na escolinha, ela vê o amiguinho comendo, né, ela vê comentando que... E porque criança, ela já tem um fator curiosidade. Sim. Que é um fator, né? Ela quer experimentar, ela tá ávida ali por conhecer as coisas, né? Ela tem esse fator curiosidade. E ainda tem esse outro lado, né? Que vê o amiguinho fazendo, não sei quem fazendo. Em casa tem que ser um trabalho mais árduo mesmo. Agora, você imagina se até em casa é tudo... Não tem essa consciência. Aí perde, fora do controle total. Quanto antes a pessoa for exposta à obesidade, pior vai ser. Por exemplo, uma pessoa que passou a vida inteira com um peso normal e por problemas, sei lá, psicológicos, começou a ser obeso a partir da idade adulta, é diferente daquela pessoa que já desde a infância é obeso. Totalmente diferente, né? Desde a infância é obeso, é muito mais desafiador você conseguir chegar numa meta de emagrecimento e principalmente você manter aquele peso. Por isso que eu falo, tem que ter estratégia para isso, tem que ser realmente é uma pessoa que eu peço para acompanhar, às vezes a cada 3 meses, mesmo depois da hora que a gente chegou, né, no peso. Por isso que vale muito a história, né, de cada um. A gente chegou no peso, precisa acompanhar mais de perto. Por quê? Por padrão alimentar. Porque a pessoa, ela teve esse padrão alimentar, a gente é ser humano. Então, a gente repete normalmente. Você não tem mais ou menos um ritual? A hora que você acorda, a hora que você vai dormir. Então, você imagina isso anos se repetindo. E você tendo que fazer uma reprogramação mental. Então, aí que eu entro, o famoso PNL também, no emagrecimento, que você vai ter que fazer uma reprogramação mental muito forte nessa pessoa, porque desde criança ela mantém aquilo. Então você vai ter que ir atrás de gatilho, você vai ter que mudar a estratégia, até que a gente consiga realmente reprogramar isso. Agora, uma pessoa, por exemplo, que na fase adulta, às vezes teve um gatilho, por exemplo, perdeu o pai, né, na Covid, alguma coisa. Uma separação. Uma separação, muito. A morte de um filho, alguma coisa que teve, né, um impacto muito forte, né, e uma perda financeira muito grande, alguma coisa assim. Você consegue, porque ela não é desde criança que ela mantém aquele padrão. Ela teve ali uma fuga para aquele problema que ela enfrentou. E aí a fuga foi onde? O conforto dela emocional na comida, provavelmente. Ou ela largou, às vezes, uma atividade física, algo que ela fazia, que ela gostava muito, porque ela entrou numa depressão, né, não queria mais sair de casa, enfim, aí N motivos, né, a gente tem que resgatar isso. Mas como não é desde criança, você consegue, de repente, passar por esse processo, ajudar e depois ter mais facilidade na manutenção do que uma pessoa desde criança fazendo isso, né? E as canetas entrariam aí também para ajudar nesse processo? Porque eu acredito que essa parte de compulsão é o que tá todo mundo... falando que a caneta causa. Então, assim, eu já não tenho mais compulsão por comer, eu já não tenho mais aquela compulsão por doce, porque a caneta ela veio para ajudar também nessa parte, né? Sim. Sobre a compulsão alimentar, porque muita gente tá falando que não tem vontade de... Óbvio, muita gente fica até sem comer, que inclusive daqui a pouco a gente entra nesse negócio de ficar sem comer, né? Até que ponto isso é bom ou não. Mas as canetas, ela talvez ajudaria nesse caso também. Tô falando isso porque a pessoa, nesse caso, talvez não seria uma pessoa obesa, de fato. Seria uma pessoa só com sobrepeso. Ah, sim. Não, ajuda bastante. A caneta, ela ajuda bastante porque ela causa saciedade. Tanto é que você falou que tem gente que fala assim, não tô comendo nada. Não é saudável. Então aí tem que ver como que tá sendo feito esse plano aí de acompanhar, como que ela tá usando esse medicamento, né? Por isso que a gente tem que ver qual que é o padrão alimentar.
a gente sempre faz algo com a nutricionista também, né? Então sempre a gente trabalha junto com a nutricionista, porque também não é saudável ela ficar sem comer. Agora, tem pessoas que melhoram a compulsão, né? E tem pessoas também que não. Amanda, tem pessoas, Amanda, que melhoram a compulsão e tem pessoas que não. Tem pessoas que relatam ainda, falam assim, doutora, por exemplo, eu não tô com fome, mas assim, se eu ver uma coxinha na minha frente, eu como. Se eu ver ali um brigadeiro... todo mundo toma esperando que vai então, não, que vai não é 100%. E vai ter repugnação pela comida, né? Assim, teoricamente, dá nojo, né? Nossa, porque eu tô assim, me sentindo enjoada. Porque, assim, é aquilo que eu te falei. Cada um é um ser não único. É 100%. E cada um vai sentir uma coisa diferente, Sim, né? assim como os efeitos colaterais, por exemplo, mais comuns das canetas, né? Tem pessoa que tem muito enjoo, tem pessoa que às vezes prende o intestino, tem gente que solta o intestino, tem gente que tem... Então, essa parte da compulsão é muito também... de pessoa para pessoa, Amanda. Você percebe que tem pessoa que melhora muito e tem pessoa que não, que vai inclusive piorar. Por quê? Porque na hora que ela tiver que comer, ela não tem essa consciência ainda, em vez dela escolher comer ali, por exemplo, um ovo com uma proteína, né? Com arroz, com feijão, alguma coisa, não, ela vai escolher a coxinha. Uhum. Tipo, ela ficou o dia inteiro sem comer, mas ela vai comer a coxinha. Exatamente. E eu fiquei, não tô com fome, doutora, só à noite quando eu chego em casa que eu sinto assim uma fominha. Eu falei, mas você passou o dia inteiro sem comer. Por isso que a gente faz esse acompanhamento, para entender como a pessoa vai se comportar também no processo. Porque até então eu conheci ela ali no meu consultório, ali 2 horas, colhi tudo, a gente, né, entendeu ali a história, a gente vai traçar ali um plano de acompanhamento para ela. A partir da primeira semana eu já sei qual vai ser o plano dela. Qual que vai ser a dose que eu vou aplicar ali do Mounjaro, para que ela não tenha também essa... Não é saudável, entendeu? Porque ela tem que ter essa consciência, a gente tem que preparar isso. Então, é muito, muito estranho. Tem gente que para ali a compulsão e tem gente que não. Tem gente que vai querer comer a coxinha no lugar do arroz e feijão. Agora, pessoas que não têm sobrepeso, têm um peso normal, mas quer emagrecer ou tem uma dificuldade talvez de baixar um pouco mais o peso ou de manter, porque eu acho que pior do que perder é manter, né? É a parte mais difícil, tô falando até em relação a mim, para mim é mais difícil é manter o peso. E a caneta pode ser utilizada por essas pessoas? Olha, a gente precisa analisar qual é numa consulta médica, né? Mas a estratégia melhor para manter peso, eu já falei aqui antes, eu vou repetir. Você criar músculo. Você mudar a composição corporal. Se de repente você vai utilizar a caneta para que você tenha essa mudança da composição corporal, se for ajudar, né, que fala assim, emagrecer não é sofrer, né? Se você for fazer a pessoa ajudar nisso, for uma estratégia ali, é que nem jejum intermitente. Sabe, assim, uma estratégia ali para que você chegue naquele objetivo e depois você mantém aquilo, ok, isso vai ser traçado, a gente vai conversar ali na consulta, né, mas não vai ser uma muleta. É diferente, tipo assim, hoje eu acho que eu quero, sei lá, vou meter o pé na jaca aqui não, então eu vou lá e aplico a... Então, a gente precisa avaliar isso. Porque a gente vê pessoas usando... mas é por isso que agora, graças a Deus, é com receita, né? Porque daí a gente faz isso com acompanhamento, a gente consegue... Com a receita. E mas mesmo assim as pessoas conseguem, às vezes, dar uma compradinha. Sempre, né? No Brasil. E aí acaba usando pra isso. Agora, quando você faz o tratamento, você chega numa fase depois de manutenção, e essa fase de manutenção, ela vai ser por quanto tempo? É ad eterno? Não? Se for obesidade, ad eterno. É mesmo? Pra sempre. Digamos que a gente pode falar pra sempre. Obesidade é doença, gente. Por exemplo, quando a pessoa ela é hipertensa, ela tá tomando remédio, a pressão está controlada. Quando ela para o remédio? A pressão provavelmente vai se controlar. Volta, né? Então, assim, é muito de analisar individualmente? Mas, de repente, você não precisa fazer uso contínuo. De repente, você consegue ali fazer aplicações, sei lá, 2 vezes por mês, uma aplicação mensal. Você consegue passar para, de repente, alguma coisa até via oral. Mas, assim, é medicamento, é doença. Obesidade você tem que tratar como doença. Tem até algumas pessoas que, ali no consultório, falam assim, olha, vamos tentar fazer o seguinte, então, vamos ficar 1 mês, né? E você vai ver como que ela vai se comportar. Mas, assim, é quase, Ana, assim, quem realmente tem a doença, obesidade mesmo, é quase que 100%. Ela vai voltar o ganho de peso. E aí você não vai deixar a pessoa voltar para você traçar toda aquela estratégia de novo. Claro. E outra coisa também, quando a pessoa ela volta a engordar, porque quando ela emagrece, querendo ou não, mesmo você traçando uma estratégia, perde um pouquinho de músculo. Sim. Mesmo você traçando uma estratégia para que você mantenha o músculo e só perca a gordura, querendo ou não,
Às vezes a alimentação, uma escorregada ali, né? Ela não fez, às vezes, né, não treinou naquela semana. Às vezes ela vai ter ali uma perda de um pouquinho de músculo, entendeu? Só que quando a pessoa ela volta a engordar, ela volta tudo em gordura. Então, por isso que o efeito rebote, ele é sempre pior. ruim. Porque a pessoa perdeu, por exemplo, 10 quilos aqui, 15 quilos aqui, 20 quilos aqui. A gente Voltou tá tudo com junto. 15. Isso, a gente tá tudo junto aqui. Eu tenho até desespero. Eu pego minha lista de pacientes e falo assim, fulano, a fulana desapareceu. Liga pra ela. Porque eu preciso vê-la. Porque eu começo a me dar desespero. Se a pessoa volta no meu consultório depois com 10 quilos a mais, 15 quilos a mais, foi tudo de gordura. Ela vai ter ganhado tudo em gordura. Então, por isso que Além de começar tudo de novo, é pior, porque ela veio com mais do que estava péssimo. antes. É péssimo. E aí a gordura vai desacelerar o metabolismo, vai ser, né, mais desafiador para que a gente chegue naquela meta novamente. Por isso que eu falo, gente, é muito melhor você traçar ali algo que vai manter o peso. É muito melhor manter do que você degringolar lá, depois ter que conseguir tudo de novo. Então mas isso quando a pessoa tem uma relação médico-paciente, isso fica bem legal, né? Acho que de abandono mesmo, de acompanhamento, acho que é raríssimo, porque eu vou buscar a pessoa em casa. Não, pela orelha, né? Vem aqui. Você não tá Não entendendo. vai sumir, não. Depois você vai voltar aqui pra mim pior. Exatamente. Depois você vai me dar muito trabalho. Você não tá... Então, vou te pegar em casa. Mas a pessoa, ela tem essa consciência de que... E ela ficou tão bem. Claro. Também tem isso. Ela ficou tão bem. E aí, a hora que Não ela quer começa a passar por ganhar aquilo de gordura, novo, né? ela começa o quê? A se inflamar. A hora que começa a desesperado. gordura, ela começa a se inflamar. E a inflamação vai causar o quê? Indisposição, fadiga, falta de energia, intestino ruim, um sono ruim, né? A libido. Vai tudo interferir. Então, ela não quer voltar a isso. Então, Então, diz uma coisa agora, falando sobre atividade física, tá? De todas as atividades físicas, qual seria a melhor para esse ganho muscular? E uma segunda queixa muito comum que as pessoas falam, eu tô cansada, eu não tenho disposição. Uma dica para a pessoa driblar essa indisposição para conseguir praticar uma atividade física. Olha, normalmente, quando a gente fala de atividade física, e os estudos mostram, não sou eu não, tá? É a ciência que mostra. É você que quer, doutora, não. A ciência mostra que é treino resistido de força. Então as pessoas falam assim, doutora, então é musculação? Aí eu volto a falar, treino resistido de força. O que é treino resistido de força? Você fazer força, entender que aquilo lá, você está recrutando o seu músculo e pode ser o quê? Pode ser calistenia, pode ser, de repente, uma yoga muito... assim, bem feita, não é aquela yoga só de respiração, né? Um pilates, de repente, um funcional, mas você tem que fazer um treino resistido de força. Por quê? Porque para você ter músculo, você precisa fazer força. Então, não que necessariamente precisa de musculação. Tem que sofrer. É um treino resistido de força. Mas é que tem gente que não gosta isso. muito de ficar pegando peso. Então, eu falo assim, não precisa necessariamente a musculação, mas precisa treino resistido de força. Mas de fato a musculação é que talvez vai Não, conseguir. é, É eu o sou- caminho mais rapidinho, né? Eu sempre pego pro meu lado, né? Porque eu, né? É o caminho mais rapidinho. né? Eu gosto. É mais fácil, você tem à disposição academias aí várias. Aí você vai pegar um bom treino funcional, às vezes você não consegue, sabe, pegar uma pessoa que realmente faça um treino funcional bem feito, é mais desafiador. Então, o mais fácil hoje é a musculação. Mas a queixa é a maior, é isso, eu não gosto da musculação, é o mais é o que eu fácil. mais escuto. Gente, mas você sabe que esse negócio é muito contraditório, né? Mas esse negócio de não gostar também tá na cabeça, tá na mente. Eu falo, gente, quem faz o que Porque eu gosta também é criança, não né? gostava, eu também não gostava e hoje eu não vivo sem. Hoje, se eu não vou um dia, alguma coisa, me falta faltando. alguma coisa na minha semana por conta de um dia sem Mano. ir na semana. É incrível isso. Assim, Amanda, eu falo para meus pacientes, criança faz o que gosta, adulto faz o que é preciso. Isso, é isso. Sobre isso, você quer o seu filho, o seu neto empurrando sua cadeira de rodas? Você quer alguém para ficar segurando a sacola do supermercado para você? Sobre isso. Você não quer dirigir? Você não quer ter independência? Então eu falo assim, pense no futuro. Quando você faz uma independência financeira, você não tem que fazer uma programação para isso, uma previdência, alguma coisa assim? Então você está fazendo o quê? Uma poupança de saúde. Você está fazendo uma poupança para que você envelheça com qualidade. É um gerenciamento de envelhecimento. Agora, essa questão que eu te perguntei, a segunda pergunta. Como driblar esse start, começar a ter a vontade de treinar? Porque a maior queixa é essa. Mas eu não consigo. Eu não tenho vontade, eu tô cansada. Alguma dica para essa pessoa que tá nos ouvindo e falar, eu não consigo começar? É muito vago esse não consigo. A gente tem que entender, né? Entender o porquê ela não consegue. É alguma coisa que está faltando para ela em termos de minerais, vitaminas, hormônio,
Metabolismo? Ela tá dormindo bem? O intestino funciona? Como que tá a casa dela? Relacionamentos, controle de estresse. É muita coisa. Vícios. Hormônio. Nossa, é tanta coisa, né? Então, Olha só que complexo que é. Porque é complexo. é complexo. A hora que você começa a pôr todo, Mas é tudo por isso que eu pode amo ser, também. é complexo. E as pessoas acham que é só, tipo... Já me senti vencedora. Tá vendo? Eu também, tá? Muito! Eu também. Gabaritei o dia Que só já. de chegar e falar que Não é inclusive, eu tudo sinto isso? falta. Eu sinto falta. E olha, gente, nem sempre eu tenho disposição, tá? Então, gente. Não, eu falo isso, A mas não é mente sempre. forte, né, Amanda? A mente Você forte. acha que é fácil acordar de manhã e malhar? Não 5 é. horas da manhã, né? Imagina, gente, não é. Frio, calor. Essa aqui vai às 5, eu vou às 7, mas mesmo assim é cedo e não é gostoso. Não, é Gente, desafiador. não é gostoso. É desafiador. Não é bom, mas faz falta quando eu não vou. Agora, um tema importante que você tocou, a questão de suplementação de minerais, de vitaminas, né? É algo simples, algo complexo, qualquer um pode fazer, funciona mesmo, é só estética, Muita gente né? faz Tem essa muitas perguntas. É algo indicado. O nome já fala, é suplementação. Então, você vai suplementar, é algo a mais, né? Aquilo que você tá faltando no seu organismo. Então, é a mesma coisa que você... Assim, eu tô com... Aqui, ó, tá cheio, minha prateleira tá cheia, eu vou fazer macarrão, tá cheia aqui de molho de tomate. Um molho de tomate a mais você vai comprar, fazer diferença ali? Então, assim, o que você vai suplementar? Qual o objetivo da suplementação? O que ela vai fazer de diferente na sua vida? Você tá precisando daquilo? Aquilo vai fazer diferença. Então, assim, existem indicações e existe, claro, né, através de alguns exames que a gente vê, tá faltando o quê? Tá faltando ferro, tá faltando zinco, tá faltando magnésio, né, o que tá faltando vitamina do complexo B, né, B12, B9, B6, tá faltando qual mineral, né, o que tá... para eu conseguir ajudar, porque senão... Aí sim, a parte de vitaminas eu sempre faço baseado não só em sintomas, mas baseado também em exames, porque o exame também dá um norte pra Guia, gente. né? Exatamente, porque como eu te falei, às vezes fica muito subjetivo. A indisposição é um sintoma subjetivo, né? A fadiga é subjetivo, falta de libido também. Então quando é muita queixa, a gente tem que entender assim, será que tá tudo meio misturado? Então a gente tem que primeiro ter clareza, né? Primeiro você tem que ter clareza do que está acontecendo com aquela pessoa, para que você faça um diagnóstico assertivo e assim, o tratamento vai ser efetivo. Diagnóstico assertivo, tratamento E se a pessoa come bem? Eu como com nutricionista, eu tenho minha dieta regulada, bonitinha, eu tenho uma nutricionista, minha dieta tá balanceada, ainda assim eu preciso suplementar? Você não é o que você come, você é o que você absorve. Então, como é que tá essa absorção? Não sei, eu vou precisar estudar isso. Como é que tá o seu intestino? Não, doutora, mas eu vou ao banheiro todos os dias. Já sabemos que não... O ir todos os dias não quer tá. dizer saudável. Olha, que bom, olha, você... Tá vendo? Viu? Conhecimento. Tá vendo? Conhecimento, sobre isso, gente. sobre isso. Podcast não é só podcast, ele Tá traz vendo, gente? conhecimento. A gente estuda aqui. Exatamente. A gente aprende aqui. E conforme a gente envelhece, a gente não envelhece só por fora também. A gente envelhece por dentro. Então, as nossas células absortivas, elas também não têm a mesma absorção que elas tinham com 40 anos. Aliás, com 40... Tô falando com 20 anos, né? Com 20 anos você tem uma absorção, com 40 outra, com 60 outra, porque as células também do intestino, do estômago, elas também vão envelhecendo. Então a gente tem que sempre levar isso também em conta. Isso é a importância de estar sempre checando com o médico, né? Porque o que você tá falando, se é com a idade, por exemplo, com 20 talvez não me falte B12, com 50 falte. Sempre. Então por isso que precisa de uma avaliação. Porque também, assim, minerais, vitaminas, não só a parte de hormônio, né? Mas tudo precisa ser visto, né? Porque, de repente, é justamente isso que está faltando e é uma coisa tão simples de você acertar. Não é só alimentação, a gente tem que verificar tudo o que está acontecendo. E existe um risco de sobrecarga hepática com vitaminas, por exemplo? Tem as hidrossolúveis, né? Então a gente tem que ver o que a pessoa tá tomando. Já chegou gente, por exemplo, no meu consultório que era meio viciado, né, em suplementação. Falei assim, não, mas deixa eu entender, qual o suplemento que você tá tomando? Ela abriu uma bolsa, eu lembro até hoje. Mas não era uma bolsa pequenininha não, tá? Era uma marmiteira. Era uma mala. Enorme. Gente, sério, eu contei. Ela colocou em cima da minha mesa, eram 12 potinhos que ela tinha ido para os Estados Unidos, tudo eram 12. Doutora, esse daqui eu tô tomando de manhã porque me falaram. É sempre assim, né? Me falaram, você sabe disso. Nossa, me tá parecendo alguém que conhece. Que era bom para tal coisa. Aí essa daqui eu tomo não sei o que é bom para tal coisa. Essa daqui eu nem sei, será que tem uma sinergia, né? Que ali um tá complementando o outro, um tá
antagonizando o outro, que é tipo assim, um contra o outro. Porque tem isso, além de tudo, isso, né? exatamente. De não poder tomar alguns junto, um ou outro. Sim, então, e tem os horários certos, tem uns que também são contraindicados você tomar com leite, outros com suco. Então, tem horário depois do almoço, antes do almoço, é em jejum, é que horário que tem aquela maior absorção. Tem uns, por exemplo, que não funciona a absorção, coenzima Q10, por exemplo. Já saiu um estudo que a coenzima Q10 mesmo, a absorção dela via oral, ela é péssima. A não ser que seja, por exemplo, uma cava Q10, que agora já tem uma outra coenzima que ela é mais biodisponível, né? E o que as pessoas chegam agora, porque é moda também, né? Com a capsulazinha da coenzima Q10, não, se a gente tiver que fazer coenzima Q10, vamos fazer injetável, porque isso daqui está jogando dinheiro fora, tá indo pelo cocô. Ai, Tá não me desanima, nem goma. Nem goma. Qual que é eu essa? tomo tudo em goma. Ai, tá vendo? Mas eu trago de fora. Não sei, será que é goma cava de Q10? fora. Precisa ver como que tá sendo feito É essa coenzima coenzima. Q10, eu como a goma todo dia. Não. Achando que eu tô abafando, tá? Suplementando. Aí, tá vendo? Será que é feito placebo, Ana? Pode ser placebo também, a gente não tá sabendo. Gente, ai meu Deus, tá vendo? Vou ter que refazer todos os exames. pra Você ver tá se precisando de mim, Amandinha. Vai lá no consultório que eu te atendo. É isso aí, não tô precisando de você. Eu vou te Vai entender lá, o que tá até pra você acontecendo. me relacionar horários. Porque assim, ó, eu pego um punhado de comprimido e tomo assim, ó, de manhã. Porque a maioria é de manhã, até onde eu sei. Agora, se eu tô errado, então... Isso daí não tem como saber, como aprender tudo aqui, tá vendo, gente? Tá bom, vamos fazer um investimento bem É feito, profissional, né? tem que ser com profissional. Vamos fazer um investimento bem feito. Já que a gente tem que investir na saúde, vamos investir bem. Porque é um isso, investimento, né? Você gastou pra comprar aquilo. Total. Então vamos investir bem, vamos investir em coisas que Total. funcionem. Comendo minha Deus. gominha de coenzima aqui 10 de manhã achando que eu tô abafando. É simples Sai. assim. Eu vou aproveitar, deixa que você falou agora da coenzima Q10 endovenoso. E a Não, gente é intramuscular, endovenoso. desculpa. Existe segurança nos endovenosos? Sim, muita. Assim como, por exemplo, você tá com alguma infecção mais forte, você não vai para um hospital, é só um tipo de via diferente de absorção, tá, gente? As pessoas às vezes confundem as coisas, porque infelizmente teve na mídia muito soroterapia, não sei o quê. Então, assim, né, ridicularizou um pouquinho a terapia endovenosa. Mas ela é uma estratégia, se muito bem utilizada, ajuda muito. Assim como, por exemplo, quando você precisa... Você tá com uma infecção muito grande, tá com febre, tá com tudo. Você não vai ao médico no pronto-socorro, por exemplo, e vai falar assim, olha, você vai precisar ficar internado para você tomar um antibiótico na veia? O que é um antibiótico na veia? Ele não poderia dar via oral? Por que ele dá na veia? A absorção é mais rápida? Porque o efeito é mais rápido, a absorção é mais rápida, você não precisa do seu gastrointestinal para aquilo fazer efeito, porque até então eu não sei como é que tá aí dentro, como é que tá funcionando o seu intestino. Você não depende da absorção, né? Não sei como tá funcionando o seu intestino, não sei. Então, não preciso dessa absorção. Então, se eu preciso de um resultado mais rápido, né? Se eu preciso buscar alguma coisa, a endovenosa, a intramuscular, sim. Feito com segurança e com indicação bem feita, com acompanhamento profissional, deixar isso bem claro, né? Ela é, sim, uma estratégia muito boa para ser utilizada. E isso também, sobre essa parte da intravenosa, ele sobrecarrega no fígado? Porque a gente fala sobre comprimidos, né? Comprimidos a gente sabe que passa ali, sobrecarrega. Tem uma metabolização hepática. Mas essa parte da né? soroterapia também Não, sobrecarregaria ou não, ele não sobrecarrega? Não, a endovenosa ela não tem a metabolização hepática. Porque quando a gente fala de primeira passagem, segunda passagem, que é um termo mais técnico utilizado na medicina, é sempre a via oral, né? Que a gente tem essa passagem porque a gente vai fazer ali uma passagem pelo fígado. Quando a gente fala do endovenoso, a gente justamente não tem essa barreira. Então, por exemplo, uma esteatose hepática, que é uma gordura no fígado, que a gente fala. Se um paciente tem uma gordura no fígado grau 2, grau 3, né? Que pode até evoluir para outras questões, eu faço muito endovenoso. Porque no endovenoso eu consigo destoxificar esse fígado, trabalhar ele sem sobrecarregar ele com a via oral, por exemplo, entendeu? Então é uma estratégia muito boa. E os pacientes, eles chegam com ultrassom lá, depois de 2 meses, 3 meses, caindo esses 2 graus do exame, né? Então, assim, dá muito resultado. Fora o efeito que ele tem também na vida dele, porque não é saudável, ele tem vários efeitos, né? Que ele percebe aí no dia a dia, né? Por essa esteatose hepática, por ele estar inflamado, por outras questões. Então, nossa, eu amo fazer. Normalmente tem uns ativos lá que eu uso bastante, sabe? Para esteatose hepática, para gordura no fígado, que dá muito resultado endovenoso. Por isso que eu falei, é uma terapia que, se bem indicada, bem utilizada, feita com uma estratégia certa e personalizada, dá muito resultado.
Se você tivesse que listar suplementos que não podem faltar para uma mulher 40 mais, digamos assim, vou pegar aqui a meu lado, que você diria assim, que diria não pode faltar para uma mulher 40 mais fazer uso pelo menos desses suplementos. Lógico, com doses dependentes a cada pessoa. Eu gosto bastante, sempre que é mulher 40 mais, de falar do ômega 3, porque o ômega 3 tem estudos robustos, sabe, falando, né, estudos científicos muito robustos, falando sobre a vantagem dele na questão cardiovascular da mulher, né, também, não só da mulher, mas do homem, né, 40 mais, né, então, ele só tem que tomar cuidado, por isso que eu falo, com o que você compra, porque o ômega 3, ele tem que ter um selinho de qualidade que não está contaminado com metais pesados. Porque senão tem o mercúrio. Então, às vezes, ao invés da gente estar fazendo uma coisa boa, a gente está fazendo uma coisa ruim. Então, tem que ter um selinho ali da IFOS, do MEG3, ou da IFOS ou do MEG3, falando que ele é livre ali de metais pesados, né? Então, o ômega 3 é um excelente suplemento. A creatina, embora também teve muita coisa aí falando, né? Da creatina, bom, ruim, dá insuficiência renal. Não, não, gente, é super segura, não vai dar, não vai causar. Brasil, né? Porque tem muitos mitos também, né, que circulam. Assim como tem um mito, por exemplo, da reposição hormonal com câncer de mama, com tudo, que pode ser um outro tema também, que não dá pra gente falar hoje. Mas a creatina, tem muita gente, né, que fala assim, se eu usar, eu vou ficar com problema no rim. É a primeira coisa. Ou cair cabelo, escuto muito. Vai cair cabelo, não é? Você escuta muito isso? A pessoa sempre me pergunta isso. Fala assim, não, gente, ele é um dos suplementos mais seguros que tem. Olha, sabe o que é muito estudado hoje? Pela nutrologia, e graças a Deus, em alguns estudos, a creatina, o ômega 3 e a coenzima Q10 um pouquinho também, né? Mas algumas coisas pra gente desinflamar o metabolismo, né? Cafeína, por exemplo. Cafeína, gente, como pré-treino, ele é muito utilizado. Só que você não vai dar uma cafeína, por exemplo, uma pessoa que é taquicárdica, que é muito ansiosa. Arrítmico. Que é arrítmico. Você entendeu como tem que ter a indicação certa? Sim. Ou uma pessoa, de repente, muito ansiosa, que ela vai tomar aquilo, vai querer sair. Já. Então, ou antes de dormir, né? A pessoa vai treinar, tipo, 9 horas da noite, 10 horas da noite, você vai pegar ali um pré-treino com cafeína, depois não vai dormir à noite. Então, você entendeu? Tem horário, tem indicações, tem coisas certas ali pra fazer. Mas o ômega 3 é muito legal, a creatina também é muito legal da gente fazer 40 mais, porque tem benefícios e estudos robustos sobre essas suplementações já em 40 mais. Maravilha. E falando 40 mais, vamos fazer uma das últimas perguntinhas, né? Muitas pessoas, quando chegam nessa idade e diante, reclamam que tem dificuldade de perder peso, e a gente já sabe por quê, que a gente até já comentou isso aqui no começo. Mas assim, já ouvi pessoas relatando assim, fico sem comer e mesmo assim não consigo perder ou ganho até peso. Como pouco, né? Também. Como pouco. Como pouco eu não emagreço. Ouço muito isso. Pessoas até de 60 anos que estão fazendo acompanhamento com a nutricionista. A nutricionista passou a dieta, ela começou a fazer a dieta, ganhei peso porque estou comendo à noite e agora eu não como mais à noite. Então, assim, até que ponto isso realmente é verdade ou não é verdade? Ou tem alguma coisa ainda errada dentro do organismo dela que não está permitindo que ela ou mantenha ou emagreça? Olha, tem um cálculo que a gente faz na nutrologia, isso independente da idade. Sabe quantas calorias você precisa deixar de ingerir ou gastar? Porque tem dois, né? Ou você deixa de ingerir, ou você gasta mais caloria, né? Para o emagrecimento. Para conseguir 1 quilo na balança, 7.000 calorias. Quando a gente fala de 7.000 calorias, né? Será que é fácil? Você que é uma pessoa que já, né? Meu Deus, não. De jeito nenhum. Então a gente fala de 7.000, mesmo que você de repente reduza, né, essa questão aí da alimentação, e que a gente acabou não falando disso, Amandinha, mas assim, é péssimo a pessoa ficar sem comer, gente, péssimo. Ela só vai deixar o metabolismo dela mais lento, e aí tudo que depois ela comer depois disso vai prejudicar o emagrecimento. Então, por isso que o jejum intermitente, por exemplo, é uma técnica que eu uso com muito critério. Se a pessoa tiver compulsão e como ela quebra esse jejum, pode ser horrível, pode ser bem pior do que se ela não fizesse o jejum. É uma estratégia, né? É uma estratégia, mas assim, se usada para a pessoa errada... Não funciona, piora. Piora, exatamente, piora. Então a gente tem que ver como que está sendo feito isso, esse cálculo. Porque às vezes a pessoa fala isso, só que ela esperou, por exemplo, sei lá, 15 dias. Será que em 15 dias, quanto que ficou esse GET, que a gente fala que é gasto energético total, né? O GET. O gasto energético total é quanto você deixou de ingerir com quanto você gastou. Então, quanto que ficou, será esse GET? Eu preciso sentar com ele e fazer esse cálculo. Olha, nesse dia aqui, por isso que às vezes eu faço até um diário alimentar. A nutricionista faz. Quanto que... esse dia aqui você ficou em débito, aqui em déficit calórico de
300 calorias. Nesse dia aqui, você ficou em déficit calórico de 400. Gente, 7.000 calorias, você teria que ficar em déficit calórico de 700 calorias por dia para que em 10 dias você tivesse lá 1 quilo. Em 10 dias, 1 quilo. Então, será que é fácil? Não. Por isso que precisa de estratégia. Por isso que a gente precisa sentar, analisar, entender o que está acontecendo e traçar uma estratégia certa. Porque senão, realmente, ela vai ficar frustrada. Muito pelo contrário, depois ela vai ver que ela não está tendo o resultado, ela vai voltar a fazer tudo como ela fazia antes e fazer pior. Desanima, desiste. Por isso que eu te falei desde o começo, o emagrecimento tem muito um fator motivacional envolvido. Por isso que eu acredito nesse acompanhamento. Porque a pessoa, ela fala assim, não, doutora, eu tô uma semana. Eu falei assim, olha, vamos raciocinar. Uma semana, que tem gente que não... Calma, vamos raciocinar, vamos sentar aqui e conversar. Olha, aconteceu isso, você fez isso, a gente não chegou ainda nem nesse déficit calórico. Como que a gente vai poder ter na balança um peso? Não, então vamos trabalhar que a gente vai chegar, só que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, né? E também ver a estratégia certa, né? Mas não é tão fácil assim não, Mandinha. Às vezes as pessoas acham que é pirim-pum-pum, né? Sabemos que não é fácil e acredito que a maior parte da mulherada aí também sabe que não é fácil. E quem tá assistindo a gente também já tentou, às vezes até tenta manter, já tem essa ideia formada. E tem a que questão não é... também da balança, né, Mandinha? Porque assim, a balança, ela pesa 4 coisas, né? Fala balança de casa, né? Normal. Ela tá pesando 4 coisas. Ela tá pesando músculo, ela tá pesando gordura, tá pesando água e osso. Então, muitas vezes, quando a gente traça uma estratégia, lembra que eu te falei da estratégia da mudança de composição corporal? Então, ela precisa mudar. O músculo, um tantinho assim de músculo, ele pesa muito mais do que um tanto assim de gordura. Então, às vezes ela tá fazendo essa mudança de composição corporal, então às vezes eu até peço pra ela, olha, pega uma fita métrica, como que tá a calça, como é que tá a blusa, você tá se sentindo melhor? Medidas, né? Medidas, Talvez é uma coisa que mostre melhor mais. do que balança. Entendeu? Porque às vezes ela fica muito, tem gente que é muito fissurada em balança, Sim, né? sim. Causa frustração, não tem como. E ela Frustra fica só, demais. ela só fica focada naquilo. Às vezes eu até falo, vem aqui na clínica, vamos fazer uma bioimpedociometria, saber se teve essa mudança. A hora que ela percebe que a taxa de gordura dela caiu, às vezes 3, 4 pontos ali, e que a de músculo subiu, aí ela fica toda feliz. Gente, se eu fosse na balança, eu ia morrer. Não é? Eu subo, dá desespero. Então. E vou te falar que eu peso quase 3 quilos a mais toda vez que eu tô na semana da... Eu ia falar isso agora, hormonal, né? Exatamente. Quando eu tô ovulando, ou eu tô no meu período menstrual. Gente, eu fico com 3 quilos a mais na balança, e eu fico por uma semana. E fica, e incha, e você sente sim nas medidas, a roupa fica mais apertada, é desesperador. Mas depois volta. E você vê que não é gordura, ali não foi gordura. É o quê? Água. Lembra que eu te falei da Líquido, balança? né? Gordura, Total. músculo, água e osso. É o quê? É água. Então a gente precisa entender o que está acontecendo, não só ali o número, né? A pessoa fica muito ali, focada, né? Balança, no número, né? Fica muito ali e não é isso que vai mostrar realmente o que está acontecendo. Gente, ou seja, a mulher sofre um pouquinho e assim... A mulher é mais difícil, né? Que o homem pra perder peso. Mais. Gente, sem comparação, não dá. Não dá Isso nem pra tipo, debater nós temos isso. mulheres, é só aceitar. Aqui, não dá pra Aceita debater. que dói menos. Não dá pra debater o assunto, que se tivesse um aqui, a gente ia querer bater também. Aceita que dói. Eu falo assim, gente, aceita que dói menos. Às vezes eu faço muito emagrecimento de casal, né? Sim. Aí, O homem vai, a mulher fica. Exatamente. Ela falou assim, mas doutora, o meu marido, ele já não sei quanto, não sei o que, ele já tá, não sei quanto. Eu falei assim, calma, gente. Não, e a mulher geralmente até faz mais certinho que o homem. E ele tem mais é resultado mais que ela. disciplinada, né? É mais disciplinada. Homem Mas tem mais músculo também, já começa por aí. Tá vendo? Uma coisa boa Olha e como você explicada. já foi na raiz da questão. Ó, só, Ó, já aprendeu. Pegou, ó, pega a dica. não é? Gente, quando a gente gosta do assunto, a gente pega a dica fácil. Só te digo isso, tá? Maravilha, É isso. Saene, obrigada por você ter vindo aqui falar um pouco com a gente. Uma aula, eu falo que não, tem episódios que não são histórias, são aulas. Imagina. E a sua foi uma aula maravilhosa aqui pra gente. Imagina, vocês são demais, me deixaram muito à vontade. Parece que eu tava no sofá de casa, sério. Literalmente. Se eu não tivesse A esse casa é microfone sua. pequenininho. É assim que a gente gosta que A casa é as nossas sua. convidadas se sintam, é assim. Verdade. A gente fala assim, gente, podcast é um bate-papo. É A gente isso. faz pergunta direcionada, Sim. mas é um bate-papo, vai fluindo aqui. Não, parece que a gente tá em casa tomando um café, que a gente tá aqui realmente pra isso, né? Mas Só foi um prazer. cafezinho com a próxima. E só faltou mais tempo pra gente falar um pouco mais. Não,
Então, mas foi um prazer, Amanda. Eu agradeço demais mesmo essa Prazer é oportunidade. Porque levar realmente, às vezes, conteúdo de qualidade, com tanta informação que a gente tem na internet. É a dificuldade. Né, com tanta coisa, né, distorcida que as pessoas... Porque hoje é muita informação, né, distorcida também. Então, levar conteúdo de qualidade é isso que eu prezo muito. Então, muito obrigada pela oportunidade, Ana. Um prazer, viu? De verdade, de verdade estar aqui. Obrigada, é isso, gente. Para vocês que nos acompanharam até agora, não deixe de curtir, de comentar e principalmente de compartilhar. Porque como a Saene acabou de falar aqui pra gente, conteúdo de qualidade é difícil e a gente tá aqui para entregar isso para vocês. Isso aí. Então, um beijo e até o próximo episódio. Tchau, pessoal.